Olá, bem-vindo ao Self Renewal Guru. Esta página, ou esta temática, trata principalmente da sua transformação. E essa transformação depende de três áreas em concreto. Da área física, ou seja, a sua área biológica, da sua área espiritual e da sua área alma. O que quer dizer que nós vamos aqui tratar de temas e assuntos muito abrangentes. Três pilares importantes. Vamos começar a dar prioridade à sua parte fisiológica, ou seja, ao seu rejuvenescimento. O seu rejuvenescimento, e como você vai aprender a perceber aqui, não está dependente só do seu corpo físico, está dependente do seu ADN. E o seu ADN, ao contrário do que a ciência por enquanto ainda afirma, é muito mais do que aquilo que ele é apresentado, inclusivamente pela epigenética. Vamos ver tudo isto aqui. Eu vou com os vídeos, vou debruçando-me, vou explicando, vou-lhe informando efetivamente de como você gradualmente poderá informar-se do que precisa fazer, do que é necessário efetivamente para o seu rejuvenescimento e para a sua transformação da mente. É importante primeiro estarmos conscientes do potencial que nós podemos efetivamente ter e atualizarmos esse conceito. Ora bem, então o que é que pretendemos fazer nesta página ou nesta informação? Recolhermos toda a informação que hoje é válida e está confirmada, que nos permite efetivamente fazermos uma transformação nos três pilares que são importantes na nossa vida. Esses pilares podem nos proporcionar efetivamente uma vida mais saudável, uma consciência mais abrangente do que nos rodeia e efetivamente também o rejuvenescimento. Ora bem, o que é importante primeiro saber? É saber que há três áreas que vamos aqui trazer e vou-lhe sugerir que aprofunde alguns conhecimentos que se baseia principalmente na epigenética. A epigenética hoje afirma-nos categoricamente, e já não é de hoje, categoricamente que nós somos influenciados efetivamente pelo meio que nos envolve e, portanto, quer dizer que nós temos uma constante interação com o meio envolvente. O meio envolvente é o meio que nos traz efetivamente a possibilidade de, portanto, de interagir. Nós observamos o que está à nossa volta e reagimos. Ao reagir, temos sentimentos, temos sensações. Essas sensações informam o nosso ADN. E ele age em conformidade. Eu vou explicando isto para não tornar os vídeos muito longos, que já percebi que as pessoas não gostam de vídeos muito longos. Hoje cada vez temos menos tempo, então vou sintetizar. Depois serão publicadas, portanto, farão novas publicações em que, com leituras, portanto, PowerPoints, para se divulgar ou se tratar, descrever pormenorizadamente o que se tem de fazer. Há sete bases, sete ações que são necessárias. Portanto, a primeira de todas, efetivamente, é ter uma alimentação. Se queremos, efetivamente, ter uma saúde íntegra, temos e o conceito de longevidade estar presente, temos de ter cuidado com a nossa alimentação, ou seja, uma alimentação mais abrangente, uma alimentação mais saudável, uma alimentação que nos traga efetivamente benefícios. E esse critério, como vocês vão poder, ou como você vai poder perceber com o decorrer das publicações, é que não é exatamente como ela é-nos divulgada, principalmente pelos grandes mídias ou efetivamente pela própria nutrição. Portanto, um conceito de alimentação saudável, há muita sensibilidade aí. E esse será um dos fatores que pesarão efetivamente na sua longevidade. Porquê? Porque a doutora Elizabeth, que é Prémio Nobel da Medicina, ainda no século passado, começou a fazer um trabalho muito importante com os telómeros. E é hoje onde a nossa ciência genética se baseia. Percebe que os telómeros, que são
as terminais, as pontas dos cromossomas, portanto, têm uma ação de alongamento ou encurtamento. E quanto mais ele se encurtar, mais limita a nossa vida, mais limita a nossa vida fisiológica, a nossa vida biológica. O que quer dizer que ela também percebeu que havia algumas ações que tinham de ser levadas em consideração. Ela é da opinião, efetivamente, de fazermos uma alimentação mais natural e mais equilibrada. Também é a favor, e hoje é um conceito, evitarmos o stress é muito oxidativo, oxida as nossas células, aumenta a acidez do nosso corpo, portanto, estarmos mais em contato com a natureza, fazermos uma atividade, evitar o stress, essencialmente é muito importante, portanto, a meditação é um fator que deve ser integrado ao trabalho de yoga, ao trabalho, portanto, de tai chi, qigong, trabalhos que possam fazer-nos relaxar, estarmos mais, portanto, calmos, mais tranquilos. O que quer dizer que com essas abordagens e o trabalho da natureza, e principalmente o foco, muita coisa que tem de mudar quando queremos fazer uma transformação. Eu vou, através dos próximos meses, vou explicando detalhadamente tudo o que você precisa de fazer, efetivamente, para fazer uma transformação radical na sua vida. Isso implica, efetivamente, saber mais sobre como funciona os telómeros. Se não souber como é que funciona os telómeros, o que vai acontecer é que você nunca conseguirá ter a informação necessária porque é que deve fazer essas razões. As coisas têm de ser racionais, têm de ser transmitidas de uma maneira que sejam entendidas, percebidas, para se poder levar a cabo as ações em consciência. E lá que falei de consciência, você não sabe, vai ficar agora a saber que a sua consciência está baseada no ADN. O ADN da ADN é a consciência. Essa ainda é uma novidade, inclusivamente na epigenética. O que quer dizer que, quando você pensa, seja o que for que você pensa, o seu ADN reage. E quando o seu ADN reage, você, portanto, tem reações. A sua biologia tem reações. E é assim que às vezes as doenças até inclusivamente aparecem. Há muitos anos, num congresso de medicinas integrativas, perante uma audiência de cerca de 1000 pessoas, eu disse que nós só temos duas maneiras de adoecer. O ser humano, duas maneiras: pelo que come e pelo que pensa. O que come e o que pensa são os fatores. E adiantei mais a dizer que, mas o que pensa é que abre as brechas para o que come fazer os estragos que faz na nossa sociedade. Hoje sabemos que o conceito de ser saudável é um conceito pouco definido. O não ter sintomas não quer dizer que esteja saudável. O não ter sintomas simplesmente diz que você neste momento não tem consciência de alguma transformação que esteja a acontecer no seu corpo. Mas agora vamos, para não alongar muito este primeiro vídeo, vamos falar efetivamente de experiências que nos levaram à conclusão, principalmente à epigenética, qual era o caminho a seguir. Vou falar primeiro de uma experiência da doutora Helen, de uma universidade norte-americana. O que aconteceu é que ela pegou num grupo experimental, criou dois grupos, exatamente para não fazer a mesma experiência e para ver qual era a diferença. É assim que a ciência faz, geralmente, as suas experiências. Portanto, cria grupos e submete-os a determinadas ações e vê os resultados e, portanto, enquadra, né? Analisa, quantifica para saber efetivamente resultados. A ciência precisa de resultados experimentais. Sem resultados ela não pode fazer afirmações. Então a doutora Helen, de uma universidade de Harvard, levou um grupo de septagenários e octogenários para as montanhas, para um mosteiro nas montanhas rochosas. E o que aconteceu foi que criaram um ambiente dos anos 60. Portanto, essas pessoas que estavam a fazer essa experiência nos anos 80, portanto, naquela altura
estavam, portanto, a maior parte deles estavam na casa dos 40, 30 e tal anos. O que quer dizer que ainda se recordavam perfeitamente daquela. Ora, ao terem de entrar num ambiente, terem de vestir roupa dos anos 60, terem de ver só filmes e programas gravados dessa altura, todo o ambiente, as revistas, tudo que eles podiam ler era dessa altura. Portanto, todo o ambiente, eles estavam 24 horas envolvidos, o seu pensamento voltou para os anos 60. Não havia conversas atuais, todas as conversas eram sobre como era naquela altura, como eles eram. O que aconteceu é que a experiência só durou uma semana. No final, os pesquisadores, a equipa dela faz análise aos participantes e alguns deles foi constatado que tinham rejuvenescido 20 anos numa semana. É impressionante. Naquela altura a epigenética ainda não tinha os recursos, nem estava tão avançada como está hoje. Foram esses dados que foram trazendo, despertar para alguns pesquisadores levar isto mais a sério. Ora bem, então, ficou satisfeita. Ela descreveu no seu relatório que nos últimos dias, no final da jornada, alguns dos participantes que usavam bengalas largaram as bengalas. Portanto, e já iam para o campo jogar basquete, portanto, ainda com algumas limitações, mas sentindo-se motivados e muito mais rejuvenescidos. Ok, então a doutora Helena pega na outra equipa, no outro grupo, e leva-os também para o mosteiro. Mas neste caso não houve mudança de cenário. Eles só tinham durante 2 horas por dia, não seguidas, com intervalos, de se sentarem, fechar os olhos e imaginarem-se que estavam mais jovens. Cada vez mais jovens. No final da semana fizeram, portanto, os exames e constataram que sim, tinha havido progressos na genialidade, mas só 10%, portanto só rejuvenesceram 10%. Então os pesquisadores começaram a perceber que o meio e o que pensamos, a relação que há, era muito importante, portanto, para o ADN responder. Aqui vamos falar de algo que é muito importante. A ciência continua a achar que são os genes, o ex-libris do processo. É um facto que os genes são importantes, são eles que são ativados, que fazem mudanças nas nossas células. Portanto, a célula tem um comportamento diferente. E nós temos milhares de genes dentro de cada célula que temos. E já agora, você é portador de cerca de 70 bilhões de células. Cada célula tem todo o seu sistema, é como se fosse um ser humano completo. A célula tem um cérebro, tem todas as estruturas fisiológicas, portanto, o que quer dizer que nós temos 70 bilhões, as pessoas mais pequenas e as maiores, lógico, é um número relativo, temos 70 bilhões de seres pensantes que trabalham em comunidade. As suas células trabalham todo o dia, 24 horas por dia, para tentarem manter o seu corpo saudável e operacional. Você está a dormir e as suas células estão a funcionar. Sempre na tentativa de manter a hemostase, ou seja, o equilíbrio do seu corpo. Isso é importante. Isso tem de ser levado em consideração. Você tem de respeitar a sua célula. Eu vou passar a publicar, efetivamente, alguma informação, muita informação, para você mudar a sua maneira de pensar. Você muda a maneira de pensar, você muda a sua vida. A questão é mesmo esta. O nosso pensamento condiciona-nos. E já que estamos a falar de pensamento, temos de falar de crenças. O problema da maior parte das crenças, de nós, é que temos muitas crenças. E a maior parte delas temos muitas, milhares de crenças. A maior parte delas são crenças negativas. Recebemos desde a juventude, desde a infância. Logo que nascemos, logo que metemos os primeiros passos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, logo começamos a falar, começamos efetivamente. Os nossos pais começam-nos a transmitir as crenças deles. Depois, quando somos maiorzinhos, é os professores que transmitem-nos e os colegas da escola. E depois vamos para a universidade ou vamos para o trabalho, para a área laboral e são os nossos colegas. Aliás, as suas crenças não são suas. Foram todas compradas ao ambiente. Portanto, e acredita em tudo isso. Portanto, quanto mais crenças tiver limitantes, mais você está limitado. Se você mudar as suas crenças, a sua vida vai mudar. Esse é um assunto que depois também iremos falar aqui bastante pormenorizadamente. Mas continuando,
Você já ouviu falar do placebo? O que é o placebo? É, esse nome aterroriza os lobbies farmacêuticos. Porquê? Pela simples questão de que o placebo pode curar. O placebo pode curar, claro, é só a maneira como ele é transmitido. Para você compreender esta temática complexa, vou dar um exemplo simples. Novamente, arranjamos dois grupos de experiência. Ao primeiro grupo, que tem as doenças homogéneas, portanto, tem um quadro clínico igual, idades iguais, e então dizemos a esse grupo para que vai ser submetido a um tratamento com um novo produto que teve a ser testado em laboratório para a doença deles, portanto, que é um produto que mostrou que efetivamente tinha resultados e, portanto, que eles vão começar, 6 meses, 1 ano, vão ser analisados regularmente, vão tomar aquele medicamento e no final vamos ver efetivamente a percentagem de resultados que houve. Ok? E as pessoas começam a tomar. O que acontece é que no final, geralmente, do exame ou do projeto, o que acontece é que os resultados raramente ultrapassam 20%. Então pegamos no segundo grupo. E então mostramos outra vez o medicamento a esse grupo, ou pelo menos a caixa com o rótulo do medicamento. E dizer assim, vocês foram escolhidos, foram selecionados para fazer uma experiência invulgar, um autêntico milagre. Nesta caixa está um medicamento que vai revelar-vos a possibilidade de vocês curarem-se totalmente e completamente. Este medicamento ultrapassou todas as nossas expectativas, ultrapassou tudo, e vocês foram escolhidos para, efetivamente, nos demonstrar e revelar o quanto este medicamento é espetacular. E então essas pessoas vão tomar comprimidos de açúcar. Aqui a questão foi que a maneira como se transmitiu disse que aquilo era um milagre, ultrapassou todas as possibilidades, todas as experiências foram ultrapassadas, aquilo ultrapassou tudo que era o que eles previam. A pessoa está sugestionada. Então não é o açúcar que nós sabemos que vai curar. O que vai curar, efetivamente, é a pessoa estar sugestionada. A pessoa acredita que aquilo dá bons resultados, que aquilo é efetivo. Pois, agora fica a saber que o placebo é a pior portanto, proposta para os lobbies farmacêuticos, porque eles entram em pânico. O quê? Espera lá. Então as pessoas conseguem-se curar elas próprias, conseguem-se sem precisar com açúcar. A maneira só de transmitir, então os medicamentos, mas eles provam em laboratório que são tão bons. Mas depois todos nós sabemos que na prática, e mais, quase sempre todos os medicamentos têm alguns efeitos secundários, quando não têm muitos efeitos secundários. O que quer dizer que nós não estamos assim os medicamentos não são tão inócuos. Bem, então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos de levar isto em consideração. Estas provas são irrefutáveis, não há como dar a volta. Isto é assim, então é a nossa mente. A nossa mente, quando lhe dá argumentos, as crenças mudam e a pessoa passa a acreditar. É aquilo que eu disse. Se ela acredita que aquilo funciona, o corpo vai reagir, o nosso ADN vai fabricar o que é importante. Eu, durante grande parte da minha vida profissional, entre outras especialidades, fazia hipnose clínica e efetivamente explicava e dava formação e explicava aos meus alunos que efetivamente os casos, uma coisa que se chama remissão espontânea, outra palavra que amedronta inclusivamente os médicos clássicos, convencionais. O que é isso de uma remissão espontânea? Extraordinário. Quer dizer que a pessoa, que às vezes até podia ter um caso clínico ou uma doença incurável,
e que lhe foi desacreditar e que lhe disseram que não havia nada a fazer, vai, por exemplo, a Fátima e vai lá fazer os seus votos, as suas promessas, e volta para casa e começa-se a passar dias a sentir melhor. Quando volta ao hospital, porque quer que percebam o que é que está a acontecer com ela, quer novos exames, os médicos muitas vezes ficam espantados porque efetivamente a doença está em remissão, está a voltar para trás. Espontânea, porque não foram eles não fizeram nada espontâneo. Não, isso é espontâneo, não é espontâneo. Foi a crença da pessoa que acreditou que Deus a ia curar. Hoje o que eu dizia aos meus alunos, digo assim: Deus não se mete nisso. Deus deu-nos o livre-arbítrio. Não se mete nisso. Senão, era um Deus que não poderia acreditar se ele curasse uns e não curasse outros. Nós perante Deus somos iguais. Não há favoritismos. Então quer dizer que aquela pessoa acreditou, não pôs em dúvida. Eu explicava aos meus alunos que era o subconsciente. Como ela acreditou, o subconsciente começava a dar ordens. Não sabia que efetivamente nós temos um ADN que tem uma hélice, a nona hélice, que é a hélice da cura. E aqui vou fazer um parênteses para você perceber e saber que a medicina, ou a genética, ou inclusivamente a epigenética, só ainda consegue detectar e documentar a dupla hélice, uma hélice. Mas não. E aqui você vai aprender coisas extraordinárias. Nós temos 12 hélices. O nosso ADN tem 12 hélices. Entre elas, a nona, que é a hélice da cura. Muito conhecida pela chama, nas áreas metafísicas, pela chama violeta ou de Saint-Germain. O que quer dizer que, efetivamente, ela não cura só porque você quer se curar. Ela cura-o quando, efetivamente, você acredita que a cura é importante, que consegue o fazer por si. E ela não trabalha sozinha. Todo o ADN, todas as outras 12 hélices são acionadas. Como tem outra hélice muito interessante, com a qual tenho estado a trabalhar ultimamente, que chama-se a hélice das lições de vida, que é a nossa segunda hélice. Como temos uma outra hélice, que é dos registros sarcásticos, o que quer dizer do seu karma, de tudo que foi registado, tudo o que você fez, em todas as vidas que encarnou neste planeta. E possivelmente noutros. O que quer dizer que você tem perante si agora, no Self Renewal Guru, um caminho ilimitado de possibilidades. É só você acreditar e seguir os pilares que eu vou ensinar, e tudo que você quiser fazer na vida, seja a longevidade, seja ter uma saúde plena, íntegra, ou inclusivamente beneficiar de prosperidade ou de abundância, tudo está dentro de si. Tudo está no seu ADN. E essa é a grande notícia que eu trago. A transformação é total, pode ser total. A sua vida pode ser total. Você está dentro de si tudo, todos os recursos que você precisa para transformar. Aliás, nada existe cá fora, fora de si. Tudo está dentro de si. Agora, neste momento que você me está a ver no vídeo, no ecrã, onde é que eu estou? Estou dentro do seu cérebro. Você está-me a ver, os seus olhos não veem nada. Os seus olhos captam imagens, frequências energéticas e levam ao cérebro. E o cérebro é que faz a descodificação. Então, por isso é que nós, cada um, tem uma perspectiva do mundo que está à volta deles. Não vemos o mundo todos da mesma maneira. Quando eu disse numa formação a uma astróloga muito conhecida na nossa sociedade que a vida não tem significado, ela só não me estrangulou porque não pôde. Porque, efetivamente, para um astrólogo, a vida tem que ter significado. A astrologia, eu não estou a dizer que a astrologia não seja uma ciência que tenha algum interesse. Estou a dizer simplesmente é que a vida não tem significado a não ser aquilo que você lhe der. Se você der significado à sua vida, ele passa a ter o significado que você lhe deu. Porque a vida está aí para ser vivida.
Se você quer viver em consciência, as coisas funcionam. Se você quer viver em ignorância, as coisas funcionam da mesma maneira. Ou seja, as coisas funcionam da maneira como você der significado a elas. E então, eu também vou-lhes ensinar isso. Eu vou ensinar, efetivamente, ou vou explicar, ou vamos partilhar, que será a melhor maneira de falar, porque eu não vou ensinar nada. Você já sabe tudo. Só vai recordar. Já que anda, se calhar, há milhares de anos, vai mudando de corpo e volta cá. Portanto, isso não é importante. O que é importante é que vamos tratar de saber como pode usar o seu ADN. Como é que pode recorrer, quais são os recursos, como é que eu posso rejuvenescer. Lógico que isso não é com o estalar dos dedos que rejuvenesce. Há muito trabalho, há muito foco, há muitas mudanças que tem de fazer. E vamos entrar aí num assunto que é complicado para a maior parte das pessoas. Mudança. As pessoas não gostam de mudanças. Querem ter as coisas, mas não querem mudar. E aqui não estamos a falar de sacrifícios. Estamos a falar simplesmente de opções. Fazer novas opções. Experimentar. Se resulta ou não resulta comigo. Se resultar, continuo. Não resulta, vou optar por outra coisa. Porque não somos iguais, exatamente. Somos só semelhantes. E, portanto, há critérios que têm de ser primeiro experimentados, avaliados, racionalizados. E depois, pôr em ação. Ora bem, como vemos, temos um caminho bastante longo, mas gratificante. Gratificante porque vai-lhe trazer outra maneira de estar nesta realidade. Transformar-se, ter efetivamente a capacidade e o prazer de ver as coisas mudar à sua volta. Um primeiro grupo que eu iniciei, que terminou há pouco tempo, algumas daquelas pessoas que fizeram, portanto, todo esse processo, que demorou 6 meses, 7 meses, algumas delas começaram a sentir, portanto, principalmente as rugas a desaparecer, sinais do corpo a desaparecer, a sentirem-se de muito melhor forma, a sentirem-se, portanto, com muito mais energia. E, efetivamente, as coisas acontecem quando nós queremos, efetivamente, que elas aconteçam. Agora, para você ficar com este conceito que é muito quântico. A quântica, os cientistas quânticos hoje dizem que somos nós que criamos a nossa realidade. E isso é um facto. A metafísica já sabia isso há milhares de anos. Mas hoje é a ciência que o diz. Nós criamos a nossa realidade. E nada é sólido. Tudo é energia. Ou seja, tudo, o banco onde você está sentado, o monitor para onde você agora está a olhar, é suportado por energia. Energia que modificou o comportamento e, como chama a física quântica, cristalizou, tornou-se matéria. O que quer dizer que nada se perde, nada se cria, tudo transforma, porque tudo é energia. Então, quando nós temos esse conceito e o interiorizamos, sabemos que a energia é possível modificá-la. E se eu começo a perceber que eu tenho o poder de dirigir a energia como eu quero e tenho o poder de fazer transformações no meu corpo como eu quero, ou como eu acho que é mais importante para mim, isso vai acontecer. Acontece se efetivamente nós nos focarmos. Então, foco é importante, saber quais são, a metodologia é importante, a perseverança é importante e principalmente as crenças, substituir crenças velhas por novas crenças, e a transformação acontece. Eu espero que você siga a página do Guru da Transformação e o Despertar da Mente. É aí que vão ser publicadas regularmente os vídeos, que serão possivelmente semanais, e efetivamente diariamente temática sobre como começar a fazer o seu processo de transformação. É um facto que na página Self Renewal Guru, desde que ela foi criada para isso, e tenho estado regularmente, diariamente, a publicar coisas sobre efetivamente a maneira da nossa transformação. A verdade é que as leituras superficiais não fazem grandes
transformações em nós. Tem de haver efetivamente uma vontade, tem de haver efetivamente um empenhamento. Há coisas que se calhar você terá de ler 2 e 3 e 4 vezes e refletir sobre elas. Uma leitura e passar a outra coisa. Eu tenho notado que o grande problema das pessoas é que hoje estamos a viver muito apressadamente. Estamos a viver para o já feito, o já pronto a consumir. As pessoas não querem estar a perder muito tempo. Eu às vezes publicava textos longos e via que pouca gente lia. Porquê? Porque geralmente as pessoas querem que lhes entregue tudo feito. Aqui não vai acontecer isso. Se você quer se transformar, quer rejuvenescer, ou quer pelo menos manter-se jovem, física e mentalmente, tem de focar-se, tem de participar, tem de colaborar, tem de empenhar-se nesse processo. Não há outra maneira. Nada desse processo, tudo passa por si. Seja a abundância, seja a prosperidade, seja a saúde ou a transformação, depende só de si. Ninguém vai fazer isso por si. Hoje ninguém faz nada por ninguém. E aí estes casos é pessoal, sem você que vai fazer. Faça a opção. E se achar que quer partir para esta aventura, acompanhe-me. Pode sempre falar comigo através das questões que pode pôr, através efetivamente de alguns de algumas nas páginas, por exemplo, nas notificações poderá pôr questões e estarei sempre disponível para colaborar e para elucidar. Tive muito prazer que ouvisse esta minha introdução. Próximos vídeos serão mais concisos e mais diretos sobre o que terá de fazer. Então, vamos ver para a próxima. Tive muito prazer. Obrigado.